Olá, sou o Nuno Viegas. Há meia década que o Fumaça investiga as práticas de policiamento em Portugal. Contamos publicar esse longo trabalho feito com a redação da Divergente no próximo ano. Entrevistámos 35 polícias para essa série, chamámos-lhe Fronteira do Medo. Fora sindicalistas, todos falaram sem autorização obrigatória da Direção Nacional da PSP, menos um. O que vais ouvir agora é a única entrevista em 5 anos que foi autorizada pela hierarquia da Polícia de Segurança Pública. Foi gravada em janeiro de 2022. Vamos falar da formação de oficiais da PSP no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Fica com a entrevista feita pelo Ricardo Esteves Ribeiro. Muito bem, eu chamo-me Nuno Poiares, sou intendente, portanto, oficial da Polícia de Segurança Pública. Entrei na Polícia de Segurança Pública em 1994. Eu costumo dizer que nasci fardado porque sou filho de militares e aos 10 anos fui para o colégio militar e, portanto, desde os 10 anos que ando com uma segunda pele, não é? Que é o uniforme. Portanto, de 94 a 99 frequentei a Escola Superior de Polícia, que era assim que se designava o agora Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, e pronto, e desde 99, portanto, depois na altura fui promovido a subcomissário e tenho progredido na carreira até neste momento a intendente. Neste momento estou colocado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, onde tenho várias funções, onde dou aulas, onde sou comandante do Corpo de Alunos, que depois mais à frente poderei explicar o que é isso do Corpo de Alunos, que é uma especificidade do ensino superior militar e policial, uma estrutura que só existe nestas casas. Sou também diretor do Departamento Científico de Ciências Policiais e, enfim, é sobretudo ao nível do Instituto que estou mais focado, portanto é a minha sede. Em paralelo, sou também investigador, enfim, estou no Centro de Investigação lá do nosso Instituto, mas não só. Eu dou aulas em várias universidades, também no Instituto Politécnico de Beja, na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Lisboa. Mas sempre relacionado com estes temas? Com as áreas da criminologia, sociologia criminal, direito penal, polícia e sociedade, polícia e direitos humanos. Portanto, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra tem formação na área dos direitos humanos, o Centro de Direitos Humanos, e sou convidado com alguma regularidade. Mas uma graduação, uma pós-graduação? Tem pós-graduação, tem cursos intensivos e tem um pós-doutoramento, que aliás candidatei-me agora recentemente, sou candidato a esse pós-doutoramento em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra. E onde também tenho participado e colaborado regularmente sobre o tema polícia e direitos humanos, né? Para falar um pouco sobre aquilo que se está a fazer neste momento, e aliás é um tema que ainda este ano tem estado muito em cima da mesa, justamente porque se criou a figura do oficial de direitos humanos, quer na PSP, quer na GNR, e há todo um plano da IGAI, como sabe, e portanto é um tema muito atual e sobre o qual de vez em quando também sou convidado para falar um pouco. Para além disto, enfim, tenho investido muito na formação, como disse, candidatei-me agora a um pós-doutoramento, sou doutorado em Sociologia pelo ISCTE, sou licenciado em Direito e em Ciências Policiais, tenho mestrado em Direito Penal e em Sociologia pela Universidade de Évora, em Direito Penal pela Universidade de Lisboa, enfim, eu costumo dizer que sou, desde que nasci, que para além da farda, tenho muito este vício de querer saber mais e estudar e é algo que me tem também acompanhado ao longo da vida e é por isso que neste momento eu sou professor no nosso Instituto. Explica o que é o curso de formação de oficiais de polícia e também o que é o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Muito bem. A Escola Superior de Polícia, então a Escola Superior de Polícia é um produto pós-25 de Abril. Portanto, como sabe, deu-se o 25 de Abril e uma das medidas imediatas que se entendeu na altura foi justamente reconfigurar aquilo que eram as forças e serviços de segurança, conferindo-lhes uma matriz mais humanista, assente na dignidade da pessoa humana, etc, etc. Até então, e durante muitos anos, as nossas elites, os nossos oficiais provinham do Exército. E portanto essa foi uma das medidas que se entendeu que era urgente, que era alterar a matriz, passar para uma matriz civil. E então em 1982, aliás faz este ano 40 anos
que foi criado formalmente o Instituto. Na altura Superior de Polícia. Na altura Escola Superior de Polícia, e assim continuou até 1999. Portanto, em 1999 é que se alterou a designação, por motivos que já explicarei. E foi então, em 1982, que se criou formalmente a Comissão Instaladora da Escola Superior de Polícia, e em 1984 iniciou-se o primeiro curso de formação de oficiais de polícia. Aliás, o atual Diretor Nacional, Superintendente-Chefe Magina da Silva, é do primeiro curso. Se bem que já os 2 anteriores também são já oriundos do nosso Instituto. Até então, quem é que eram os nossos comandantes gerais, diretores nacionais? Eram ou do Exército, ou então, como tivemos, 3 magistrados. Chegámos a ter 3 magistrados, juízes e procuradores que foram diretores nacionais da polícia. Neste momento, as nossas elites, os oficiais, são todas elas formadas pelo nosso Instituto. Portanto, é um curso que no meu tempo, eu entrei em 94, era uma licenciatura de 5 anos. No fim, terminávamos como licenciados em Ciências Policiais. Neste momento, com a reforma de Bolonha, desde 2009, que a licenciatura passou a mestrado integrado. E, portanto, os nossos oficiais continua a ser um processo de formação de 5 anos. Fim desses 5 anos, são mestres. Portanto, acabam como mestres em Ciências Policiais. E como é que funcionam as admissões no curso? Portanto, neste momento nós temos uma média, posso lhe dizer, tenho aqui os números do último ano letivo. Aliás, eu fui o presidente do júri dos últimos 2 concursos, que foi o 38º curso de formação de oficiais de polícia. Quando diz concursos, quer dizer os concursos para a admissão de alunos que depois vão eventualmente fazer esse tal mestrado. Sim, portanto, a abertura é como se faz para qualquer universidade. Na altura em que se abre as candidaturas para as universidades, também abre para o nosso Instituto. O exame nacional que os alunos têm que fazer, os candidatos têm que fazer, é o português, à semelhança de qualquer curso superior em que também há exames nacionais, aqui neste caso é o português, mas para além do português depois há uma bateria de testes, provas físicas, médicas, psicotécnicas, provas de grupo, entrevistas, quer com psicólogos, quer com o presidente do júri, um psicólogo e um oficial. Portanto, a verdade é que começa normalmente uma média de 1000 candidatos. Este ano, por exemplo, tivemos 978 candidatos, dos quais 112 polícias e 866 civis. Porquê? Porque das vagas que nós abrimos há uma cota de 30% que tem que ser para polícias. Este ano abrimos 35 vagas, portanto estamos a ver 1000 candidatos para 35 vagas, e no fim, depois de toda esta bateria de testes, ficámos com 80 candidatos aptos. Portanto, dos 1000 ficámos com 80. E desses 80 entraram 80 é que depois vão ser colocados em função das médias, 11º, 12º, Exame Nacional de Português, etc. Posso lhe dizer que, portanto, entraram 35. Desses 35, o primeiro classificado entrou com média portanto, do ensino secundário, Exame Nacional, de quase 19 valores, 187,25, e o último classificado, que é uma informação importante para um pai ou uma mãe que gostava, ou um candidato que gostava que o seu filho entrasse, o último candidato entrou com média de 15,47. Portanto, o que é uma média bastante alta, que obriga que um aluno, que um candidato traga médias do secundário já, como vê, que os primeiros classificados andam ali à volta do 18. Deste grupo 35, também é um dado interessante, penso que é relevante, que é o número de mulheres. Entraram 13 mulheres, 22 homens. Destes 35 entraram 11 polícias, portanto 30%. Os outros 24 são civis, como eu, não é? Que vim da sociedade civil e concorri, tinha o 12º ano e concorri como se fosse uma universidade, não é? Portanto uma universidade normal. Tive que fazer estas provas complementares. Mas então não é necessário ter sido polícia? Não. Exemplo, o grosso dos que entram, dos candidatos, não são polícias. Como disse, dos quase 1000 candidatos, polícias eram 112. Mas isso significa também que, nesse caso, depois de terminar o curso, depois de fazer o mestrado, oficiais podem vir gerir equipas de polícias sem nunca antes terem, por exemplo, ter feito uma detenção. É verdade, ou seja, podemos ter, como aconteceu comigo. Eu, quando iniciei as minhas funções, a primeira missão que me deram foi comandar a PSP de uma cidade, a esquadra de uma cidade, né? Que é por aí que começamos normalmente, como subcomissário, que é a primeira categoria. Normalmente a função é de comandante de esquadra, e eu não tinha experiência nenhuma para além daquela... Portanto, no seu primeiro dia de trabalho enquanto comandante de esquadra nunca tinha feito uma detenção? Não, eu não era polícia, portanto fui polícia, e se fiz detenções, e fiz bastantes, foi já, portanto, a partir do momento que assumi funções como oficial. Isso não causa atritos na hierarquia das esquadras, por exemplo? Não, porque, enfim... Polícias que estão há 20 anos na carreira, há 20 anos como polícias, virem ser chefiados depois por pessoas que nunca fizeram uma detenção e que se calhar até têm 20 anos a menos que eles. Sim, é verdade. Aliás, o efetivo que eu fui comandar eu na altura tinha os meus 23, 24 anos, e os mais novos dos elementos que eu comandei na altura tinham 40, não é? Eram os mais novos. Agora, a verdade, aliás, isto é um modelo que é o mesmo modelo que existe, por exemplo, no Exército, não é? A maior parte dos oficiais que sai da Academia Militar, quando vai comandar uma unidade militar, não tem qualquer experiência de vida militar, né? A maior parte, né?
Ou, por exemplo, eu tenho um irmão na GNR, que é tenente-coronel da GNR, também, que passou pelo mesmo processo, formou-se, foi na Academia Militar, e quando assumiu funções, como no caso dele, como alferes na GNR, também nunca tinha tido qualquer experiência. Daí a necessidade do curso ser de 5 anos, porque os 5 anos acabam por nos dar ferramentas, instrumentos e uma maturidade. Aliás, costuma-se dizer por isso é que é um curso com um internato, e que tem... o internato é feito em esquadras? Não, o internato, depois temos estes estágios. Temos estágios e temos esta vertente que é chamada o corpo de alunos, que também vai trabalhar competências que normalmente não se trabalham num curso superior normal. Posso lhe dizer, portanto, eu neste momento, como lhe disse, sou o comandante do corpo de alunos lá do Instituto. O corpo de alunos é uma estrutura que só existe na nossa casa, na Academia Militar, na Escola Naval, no Colégio Militar também existe, e que se preocupa não com aquilo que é a formação do aluno em termos da parte académica, isso é a direção de ensino que trata, não é? Aquilo que é a parte do mestrado. Nós preocupamos com aquilo que é os 3 saberes, não é? Nós temos o saber-saber, que é o conhecimento, o saber-estar e o saber-ser, que é a dimensão ético-moral. Tanto é que os alunos são avaliados por aquilo que é a nota de mérito policial, que é o seu comportamento, a sua atitude, as competências que revela, a participação em projetos de solidariedade. Portanto, há aqui um conjunto, aliás, é definido no início do ano um chamado plano de ação, que é coordenado pelos alunos mais antigos, sob a nossa supervisão, justamente porque eles, quando estão a coordenar, já estão a criar competências de organização, de planeamento, de liderança, não é? E, portanto, os do 4º ano normalmente é que coordenam, planeiam, depois têm o apoio dos do 3º ano, até chegar aos executantes que são os do 1º ano. Portanto, e à medida que vão passando de ano para ano, vão ganhando mais competências. Mas o que é que significaria, por exemplo, esse tal programa? Portanto, o programa está dividido em 5 eixos. Um deles, por exemplo, comunicação institucional, né? Em que eles têm como responsabilidade de trabalhar toda a dimensão da comunicação para fora e para dentro do Instituto. Por exemplo, ações de divulgação do Instituto, ir às escolas, planear todas essas deslocações às escolas, fazer aqueles dias de Open Days. São eles que coordenam. E, portanto, há aqui uma dimensão logística, de planeamento, de liderança, que eles têm necessariamente que desenvolver, só apenas as coisas não avançarem, não é? Ou então um dos projetos que também tem uma grande procura por parte deles, normalmente quando há distribuição de tarefas, que é a dimensão da responsabilidade social. Trabalhar com instituições, ir à procura de instituições, ou então ambiental também, não é? Nós este ano, aliás, o ano passado, recebemos a bandeira da Ecoescolas. A bandeira, portanto, somos uma instituição que se preocupa, que tem aqui preocupações comprovadamente, não é? Portanto, tivemos que comprovar que tínhamos aqui várias dimensões e preocupações de redução da energia, etc., do consumo de água. Portanto, esse trabalho foi feito por eles, pelos nossos alunos, sob a nossa supervisão. Portanto, isto é um mundo, é o que nós chamamos o plano de ação, que tem vários eixos, cada eixo é coordenado, é supervisionado por nós, pelo corpo de alunos, mas são os alunos que são os principais atores. E, portanto, e durante 5 anos, porque o 5º ano é o estágio, em que basicamente é um contacto com o exterior, com as esquadras, não é? É o 5º ano. Mas não é um estágio enquanto polícia? Acompanham, portanto, estão mergulhados. Eu, por exemplo, o meu 5º ano, portanto, vestem farda, então... Não, a farda estamos sempre fardados. Lá no Instituto, o aluno normal anda fardado, desde logo para assimilar e absorver aquilo que é a cultura policial, não é? Eu estava a falar quando digo o 5º ano de uma maneira mais metafórica. Portanto, o estágio é fora do Instituto. Se trabalham como polícias durante acompanham, porque ainda não são polícias, tirando os que já são, não é? Mas a maior parte não é. Portanto, o acompanham é um oficial que é tutor, e ele acompanha, portanto, estão uns meses mergulhados numa esquadra, tem o corolário disto do 5º ano, que é a defesa pública de uma dissertação de mestrado na área, portanto, um tema relacionado com a polícia. Mas tirando tudo isso que me disse, que talvez sirva para atenuar os eventuais atritos, existem ou não atritos em termos hierárquicos pelo facto de pessoas... Eu não chamaria atritos, posso dizer eventualmente um ou outro elemento, porque eu também senti isso, não é? Mais cético, que ponha em causa o facto de não ter experiência. Nós temos o conhecimento, por isso é que andamos 5 anos, é um curso superior, ou seja, tudo que é técnica policial, conhecimentos de direito, sociologia, nós temos esses conhecimentos. Mas há uma parte do conhecimento que é o conhecimento empírico no terreno, não é? Essa ganha sobretudo no estágio, no 5º ano, e depois com a experiência do dia-a-dia. Mas a maior parte das profissões, enfim, começa com os estágios, não é? Há estágios intercalares e depois há os estágios do 5º ano. Sim, mas a maior parte das profissões, ou a maior parte das pessoas não saem de um curso e vão comandar 20 pessoas. Não, mas pensar, por exemplo, no caso da medicina. Um curso superior. A medicina, não é? A experiência ganha sobretudo com... Sim, mas ninguém sai do curso de medicina para ir gerir uma equipa de 20 pessoas. Não, gerir não. Mas para trabalhar na área da medicina, sim, que é o que nós fazemos. Porque as competências ali que se ganham são sobretudo não só ao nível de liderança, mas também ao nível de planeamento, logística, e por isso é que temos cadeiras de comando e liderança, não é? Eu sou professor de comando e liderança também,
E temos depois esta variável, que é o corpo de alunos, que trabalha muito essas competências. É claro que não vai dar nunca a experiência, né? Eu cresci imenso depois com o dia-a-dia. Tem que haver, aliás, é uma das lições que os nossos alunos aprendem, tem que haver humildade suficiente para estarmos, desde logo, disponíveis para ouvir os mais velhos, não são os mais antigos em termos de categoria, mas são os mais velhos na instituição, havendo esse equilíbrio do outro lado reconhecer que deste lado nós temos o tal, o poder formal, mas temos humildade suficiente para ouvir, não é? É um casamento perfeito. Eu pelo menos senti que, como no meu caso, que correu muito bem, tem que haver este sentido de humildade e do outro lado também perceber que há papéis diferenciados, claro. E temos que nos respeitar uns aos outros. Quantas pessoas terminam o curso das 35 que iniciam? Sabe que este é um grupo muito especial, há reprovações também, não é? Mas é uma percentagem muito residual. Porquê? Porque se pensarmos que é um grupo que, à partida, quem concorre para aquele curso é porque se acha que está talhado, não é? Que está talhado para aquela área. E depois são alunos que são escolhidos. Em que sentido? No sentido em que... Porque sente que tem a vocação para aquela área, não é? Este ano, deste primeiro ano, ao fim de uma semana tivemos logo uma desistência, não é? Claro que ainda tivemos tempo de ir buscar o 36º. Pronto, para além daqueles que são polícias, não é? Porque têm esta perspectiva da extensão da carreira, depois tivemos estes de 24 civis que procuraram a instituição porque acham que têm algo, que é isto que querem, não é? E em regra, quando abraçam, não largam, não é? Porque é isto que querem. Até porque há aqui vários constrangimentos. O internato, por exemplo, é um deles, né? Dizer a uma pessoa, olha, o senhor quando entra, depois está há 5 anos que a sua vida é aqui fechado no sentido, é claro que não é totalmente fechado. Porque vivem dentro do... Vivem do instituto, é no instituto quem tem que estar, a sua liberdade acaba por ser um pouco limitada, né? E depois, quer dizer... Tendo vindo do colégio militar, se calhar já estava habituado a essas habituadíssimo. E depois são alunos que vêm já com uma preparação em termos académicos, são alunos que têm médias muito altas, portanto, em regra, são bons alunos, não é? E, portanto, é muito difícil que, de facto, era estranho se chegássemos aqui, alunos tão bons, alunos tão focados, que é isto que querem, e temos aqui taxas de reprovação altas. Não é isso que acontece. Por exemplo, no meu ano, entramos 15, de facto, no ano à frente, aliás, houve um que reprovou, portanto, mas é isto que vai acontecendo. 1, 2 por ano que reprovam, portanto não é... Desses 35, disse-me que havia 30%, 33% que eram alocados a polícias. Existem outro tipo de cotas? Não, é a única cota. Aliás, é um tema que volta não volta, vem para cima da mesa, se faz sentido ou não as cotas, por exemplo, para mulheres, as questões de género, ou as questões ao nível de alunos da etnia cigana, por exemplo. Estou a pensar, por exemplo, nesse tema. Na verdade, nunca se avançou para esse modelo e, portanto, neste momento temos uma cota... Por alguma razão especial? Não, porque se entende que o que se deve valorizar para já, até outro entendimento em contrário, é a questão do mérito, portanto, as notas, não é? O aluno tem notas, entra, não é? Conseguiu ter notas altas no 10º, 11º, 12º e no Exame Nacional, independentemente de ser homem, mulher ou outro, é assim que é isso que deve ser valorizado e portanto, para já não sei se vamos de facto avançar para essa realidade. Para já a única cota que temos é reservada para polícias e aí sim faz sentido para que haja perspectivas, não é? Ou seja, há aqui umas condições especiais para quem é polícia, porque repare, para os civis o limite de idade é aos 20 anos, portanto no máximo quem entra, como eu entrei com 19, tem que ter no máximo 20 anos, para os polícias vão até aos 35. Portanto, até porque para dar perspectivas de carreira, não é? Explique as diferenças das carreiras e das hierarquias na PSP. Muito bem, o modelo que nós encontramos em termos de carreira na PSP é um modelo muito próximo daquilo que encontramos nas Forças Armadas e por isso não é de estranhar. Aliás, há um artigo que eu publiquei o ano passado com um colega meu de História que fala justamente sobre a influência do mundo militar naquilo que foi depois a reconfiguração das elites policiais, o que somos hoje, não é? Em que medida é que os militares nos influenciaram para termos aquilo que temos hoje como realidade. E portanto é natural que se tivermos tantos anos comandantes gerais, oficiais, militares, que essa matriz esteja muito presente. Aliás, o diploma que cria a Escola Superior de Polícia em 1982 fala que é importante investir na formação militar. A palavra militar está, ainda que se visasse uma matriz civil, que é interessante perceber. E então nós na Polícia de Segurança Pública temos, enfim, uma estrutura hierárquica piramidal, à semelhança do Exército. No Exército, como sabe, nós nas Forças Armadas em geral temos 3 carreiras, temos designações diferentes. No Exército chamamos praças, sargentos e oficiais, nós na Polícia chamamos agentes, chefes e oficiais.
À semelhança do que acontece nas Forças Armadas, acabamos por ter duas casas distintas, uma que é a Escola Prática de Polícia, onde se formam neste momento os agentes e os chefes, e os oficiais são formados, portanto, em Torres Novas, né? E os oficiais são formados em Alcântara, então Escola Superior de Polícia, atual Instituto. O curso dos agentes e dos chefes é um curso de 1 ano letivo, com mais 1 ano de estágio. O curso de oficiais são 5 anos. Dentro de cada carreira, depois há categorias, né? No caso da carreira de agentes, começam como agente principal, agente coordenador. Ao nível de chefes, chefe principal, chefe coordenador. E ao nível de oficiais, também temos uma carreira que acaba por haver ali muita semelhança com aquilo que encontramos no Exército: subcomissário, comissário, subintendente, intendente, superintendente e superintendente-chefe. Nossos superintendentes-chefes são os nossos generais, se quiser, né? Comparar com o Exército, e há de ser um dos 13 superintendentes-chefes que... São sempre 13? 13, neste momento penso que são 15, porque temos oficiais no estrangeiro, mas faz lembrar um pouco aquilo que encontramos na igreja. Temos os cardeais e um deles vai ser o Papa. Portanto, um desses superintendentes-chefes, o que diz o nosso estatuto neste momento é que o diretor nacional tem que ser ou superintendente-chefe ou licenciado, reconhecido em idoneidade, etc. Tanto é que já tivemos magistrados, não é? Claro. Não era superintendente-chefe, também não era general, portanto os militares neste momento não podem ser ou um superintendente-chefe ou um licenciado. Mas se para passar de agente ou chefe para oficial é preciso fazer o tal curso, ou de agente e chefe ou qualquer outra pessoa para ser oficial precisa desse curso? Para entrar no instituto pode ser agente ou chefe. Nós temos chefes, por exemplo, claro. Sim. Pronto, mas para ser oficial é preciso fazer esse tal curso que falávamos. Para passar de agente para chefe não é necessário. É preciso fazer o curso de chefes, sim. É preciso um curso de chefes. E que é feito também no Instituto Não, é feito na Escola Prática de Polícia. Ok. Ou seja, a Escola Prática de Polícia não só forma agentes e chefes. Como forma chefe. Aliás, a propósito deste tema, e na semana passada foi publicada a chamada Lei do Ensino Superior Policial, a ESPOL. Se tiver curiosidade, até posso lhe fazer chegar, em que vem dizer que, à semelhança também do que acontece no Exército, a formação dos chefes vai passar a estar equiparada àquilo que é ao nível do ensino superior politécnico. Não sei se sabe, ao nível do ensino superior politécnico, para além do grau de licenciatura e mestrado que neste momento também confere um título abaixo da licenciatura de técnico superior profissional. Sim. Que é um curso de 2 anos. E, portanto, o curso de chefes vai ficar a este nível, porque eles na prática também têm 2 anos, é 1 ano parte teórica e depois 1 ano de estágio, né? E, portanto, a Lei do Ensino Superior Policial vem criar o chamado Unidade Orgânica de Politécnica Policial. E, portanto, a Escola Prática de Polícia passa a ser um instituto politécnico? Isso ainda está em discussão, porque não se sabe se de facto vai ter que ser criado um polo de ensino superior politécnico, policial. Não se sabe se será na Escola Prática Polícia, fora da Escola Prática Polícia, em Lisboa, porventura, ainda não se sabe. Fala-me do curso de formação de oficiais de polícia. Em que é que consiste o programa do curso, o currículo? Muito bem. O curso de oficiais de polícia, portanto, tem 2 dimensões, se quiser. Uma que é chamada parte académica, a dimensão académica, e a dimensão chamada formação geral policial, onde entra o corpo de alunos, né? Onde são trabalhadas as tais competências de liderança, planeamento, atitudinal, não é? O saber estar, portanto, todas estas dinâmicas são tratadas nesta componente de corpo de alunos. Na parte académica, nós temos depois 3 grandes universos, que é a chamada ciências jurídicas, não é? Onde, como é óbvio, tudo o que tem a ver com direitos fundamentais, direitos humanos, tem um peso muito importante, mas também o direito penal, o direito civil, o direito constitucional. E, portanto, temos professores de Direito que lecionam, por exemplo, a professora Maria Fernanda Palma, que é a professora catedrática da Faculdade de Lisboa, é a nossa professora no Instituto. O professor Rui Pereira, que é muito conhecido também é professor... Ex-ministro da Administração Interna e não só. Sim. Diretor do SIS, portanto, também é nosso professor, já há muitos anos. O professor Germano Marques da Silva, também durante muitos anos, aliás, é um dos pais da construção daquilo que foi, portanto, em termos do currículo do curso. Portanto, ciências jurídicas. Depois temos as ciências sociais e políticas, ao nível da sociologia, da criminologia, etc, ciência política, e depois temos as chamadas ciências policiais, onde entra a teoria geral do direito policial, a técnica de serviço policial, por exemplo, eu dou uma das cadeiras que eu dou, TSP3, que é técnica de serviço policial 3, onde se fala, por exemplo, neste semestre, está dividido em vários módulos sobre intervenção policial e violência doméstica, por exemplo, ou intervenção policial e saúde mental. Portanto, são módulos que são estudados sobre, portanto, a intervenção policial no contexto destes
públicos, direitos das mulheres, pessoas, internamento compulsivo, não é? E portanto são estes 3 grandes universos que compõem aquilo que é a estrutura do currículo do mestrado em Ciências Policiais. Uma auditoria do IGAI às Forças Policiais Portuguesas, iniciada em 2015, chegou à conclusão de que há falhas na formação em Direitos Humanos na PSP, também na GNR, mas também na PSP. Não deveria ser responsabilidade deste curso também e deste instituto garantir que isto não acontece? Sim, eu não sei se algum dia vamos atingir o modelo perfeito, não é? Aliás, eu costumo dizer que é sempre um trabalho inacabado. Posso-lhe garantir que há todo um esforço por parte do corpo docente e por parte do Instituto para que de facto os nossos alunos sejam contaminados e contagiados por uma determinada forma de estar, não é? É esse o esforço que é feito. Não lhe posso garantir, não é? Isso era utópico dizer que depois de que todo, enfim, o produto final nos dá garantias de que, enfim, que toda a legalidade, que todas as questões que são essenciais para nós como seres humanos e que são totalmente respeitados. Isso depois implica aqui uma supervisão ao longo da carreira, um acompanhamento, perceber os contextos para onde eles vão trabalhar. Por exemplo, mas concorda, pareceu-lhe razoável o resultado da auditoria? Dizendo que há falhas de direitos humanos na PSP. Eu acho que o conceito de falha é muito forte. Eu diria que se calhar pode-se fazer mais. E aliás, é isso que se está a fazer neste momento. Eu faço parte do grupo de trabalho que está em ligação, neste caso, para a área do ensino superior, que está em ligação com o oficial de Direitos Humanos da Polícia, em que justamente tenho que dar reporte das medidas que neste momento estamos a fazer. Quer ao nível, repare, naquilo que é ao nível da comunicação posterior. Por exemplo, aquilo que é as imagens que nós passamos dos nossos alunos. Aparece uma mulher, aparece um aluno cooperante, há estas preocupações com a diferença, não é? E portanto esse trabalho está a ser feito. Mas tenho dúvidas que consigamos atingir o tal limite em que possamos dizer, olha, sim senhora, tudo o que é possível fazer está feito. Não. Mas podíamos pelo menos atingir podemos mitigar. Podíamos pelo menos atingir o não estar nos relatórios internacionais. Exatamente. A dizer e ter a consciência que fazemos tudo o que é possível dentro das nossas possibilidades. O Oficial de Direitos Humanos foi criado com este plano de prevenção de manifestação de discriminação nas forças de serviço de segurança, que foi anunciado em 2021, mais ou menos em março, que foi esta criação desta nova função do IGAI na GNR, na PSP, no CEF também. Vai também haver, segundo este plano, mudanças e novas diretivas no recrutamento para que seja mais diversificado. O que é que isto vai realmente mudar? Olha, uma das variáveis mais significativas, mas que ainda estamos todos a aguardar para ver qual é que vai ser o resultado, tem a ver com o recrutamento. Né? Porque as últimas notícias, aliás, a semana passada, ou 2 semanas, falou-se muito nisto, na questão do recrutamento, que vai haver, ao nível da psicologia, um maior cuidado na sinalização daquilo que são comportamentos ou atitudes que podem pôr em causa aquilo que nós não queremos, enfim, na polícia. Nós estamos a gravar no dia 21 de janeiro, só para saber, como disse há 2 semanas, estamos a gravar no dia 21 de janeiro. Muito bem. Eu li realmente também essa notícia e queria perceber que mudanças é que isso vai realmente... Ou seja... se vamos começar a ter uma categorização étnico-racial das pessoas que são contratadas da PSP para garantir que existem pessoas não brancas a ser contratadas, para garantir que existem por exemplo... Não tenho conhecimento, enfim, eu tenho acompanhado tudo aquilo e os documentos que têm chegado. Há de facto uma forte preocupação com aquilo que são os sinais que se passam para fora, desde logo, por exemplo, ao nível comunicacional, mas também ao nível da formação dos conteúdos. Há um trabalho e portanto, tanto é que têm perguntaram ao Instituto os nossos conteúdos, que conteúdos em que áreas, em que cadeiras é que são ministrados, por exemplo, a questão da violência doméstica, o número de horas, a abordagem que é feita, se é estudado ou não, se é ensinado ou não. Se falamos, por exemplo, das questões do LGBT também, as questões do... Porque hoje não existem. Não existem. Nós tivemos que informar e em que medida é que... Mas estamos a aguardar ainda se há de facto uma vontade também de, por exemplo, aumentar o número de horas nessas áreas. E, portanto, ainda estamos muito ao nível da sinalização daquilo que ainda se pode mexer, né? Porque há muito trabalho feito, quer dizer, isto não... Aliás, a nossa escola foi pioneira, não há texto sobre a história da polícia, em concreto da Escola Superior de Polícia, que não fale no facto da Escola Superior de Polícia ter sido pioneira na formação dos direitos fundamentais, está a ver? Ou seja, a própria estrutura, no início, e aqui deve-se ao professor, quer o Germano Vaz da Silva, quer o professor Miguel Faria, que na altura entenderam que devia haver uma cadeira de direitos fundamentais, está a ver? Agora, não chega ao nível da formação, depois tem que haver todo um acompanhamento. Eu posso lhe dizer que quando acabei o Instituto fui trabalhar para a Beja.
ou que tem uma forte comunidade cigana. Não é? E acompanhei, não é? Eu posso dizer que a maioria dos homens com que eu comandei não tinham qualquer postura de menor, alguma postura de maior agressividade ou de rejeição em relação à comunidade cigana. Mas trabalhei com alguns que sim, que tinham. Não é? E na maior parte dos casos, portanto, acabamos por sentir que há ali um padrão que tem muito a ver com as experiências que vão tendo ao longo de toda a carreira, em que tiveram muitas experiências com indivíduos de etnia cigana e vão criando um quadro mental. Portanto, e é isto que é preciso perceber, que eu, Nuno Poiares, quando entro numa profissão, posso não ter quaisquer ligações, qualquer forma de estar negativa em relação a uma determinada comunidade, determinado tipo de pessoas, mas a profissão, o contexto, as experiências, não é? Nós somos um produto do meio, do contexto, como sabe, podem moldar e levar-me a ter uma forma de estar que pode não ser a correta. O policiamento faz dos polícias racistas? O policiamento não faz claro, essa é uma frase, quer dizer, isso é genérica demais. Eu sou também cientista, eu gosto de factos, não é? E gosto de comprovação empírica. Isso não é uma frase forte demais. Não. Agora, posso dizer que de facto nós somos, e não é preciso ser sociólogo para saber isso, nós somos um produto do meio. Temos é que pensar se de facto, por exemplo, não é? Mas isso não cabe a mim, e aqui estou a falar neste momento como Nuno Poiares, não cabe a mim pensar se de facto faz sentido, por exemplo, ter um polícia durante 20, 30 anos a trabalhar sempre no mesmo meio, com os mesmos problemas, se isso até que ponto é que não era de repensar, não é? Isso é mais ou menos o que acontece, não é? Porque pode acontecer. Não, por exemplo, em Lisboa há grande mobilidade, não é? Pode acontecer. Sim, mas onde está em Lisboa durante 20 anos de certeza, não é? Lisboa, sim, mas Lisboa é um mundo, como sabe, não é? Tanto pode trabalhar em Cascais, como pode trabalhar numa da Maia, numa Amadora, portanto, há muitos, ou então em Setúbal também há várias dinâmicas, se quiser, ou zonas em que porventura não há zonas urbanas sensíveis, outras que haverá, e portanto tudo isso acaba por nos moldar. Mas isso acontece com todos, portanto, ninguém pode afiançar, bem, eu tenho a certeza que eu, com a minha formação, com a minha educação, se amanhã fosse colocado num determinado contexto, que eu não me deixaria perturbar ou não me deixaria enviesar na forma de estar. Não, ninguém pode garantir isso, porque eu tive essa experiência que justamente quando temos pessoas que trabalham durante muito tempo, que acabam por ter um comportamento ou uma forma, uma atitude, mesmo que por vezes no seu comportamento não a revelem, mas da forma, nos comentários que fazem, que podem não ser os mais indicados. Até hoje, todas as pessoas com quem falámos para esta investigação que vivem em bairros pobres, bairros desproporcionalmente não brancos, as tais zonas urbanas sensíveis que estava a falar, contam a mesma história sobre a relação com a polícia, que são agressivos, que usam violência sem razão aparente, que o uso da violência é desproporcional, que falam até da polícia, falam até de como a polícia trata aqueles lugares como lugares de exceção, a expressão é deles. Porquê é que isto acontece? Bem, como disse há pouco quando falávamos, informalmente falávamos no efeito Rashomon. Temos que para já ouvir que há aqui sempre duas versões. Eu próprio já tive... Explica o que é o efeito Rashomon. O efeito Rashomon advém de um filme do Japão medieval, em que a certa altura do filme há um homicídio, há testemunhas e portanto depois o filme não é mais do que portanto passa-se numa audiência de julgamento em que cada uma destas testemunhas e a mulher do samurai e o samurai, portanto, são ouvidos em julgamento, em que depois o filme recua consoante aquilo que é o testemunho, não é? Recua e ficamos com a percepção de facto que a mesma realidade pode ter abordagens e visões muito dispares, não é? Consoante aquilo que é o posicionamento, o modus vivendi, a forma de estar de cada um, como é óbvio. Esse filme depois foi estudado por cientistas sociais, olhando para aquilo que é depois a investigação científica, perceber de facto que a mesma realidade, consoante se eu sou antropólogo, sociólogo, jurista, pode ter milhentas abordagens e mesmo entre vários sociólogos podemos ter aqui depois conclusões muito diferentes. O que é então importante é triangular, não é? É uma das conclusões que quando estuda a metodologia científica é o fundamental, não é perceber qual é que é, enfim, onde é que 100% a verdade. Não, vamos triangular para fazermos uma aproximação da verdade. E é isso que nós também devemos tentar fazer aqui na nossa atividade, perceber, ok, eu ouvi a versão, e como um comandante tem essa obrigação, eu ouvi a versão dos meus homens, mas também quero ouvir a versão e encontrar onde é que reside a verdade. Porque muitas das vezes o que concluímos é que às vezes, sim senhora, a verdade pode estar toda de um lado ou pode estar toda do outro, mas muitas das vezes faz lembrar um divórcio, não é? Em que chegamos à conclusão, bem, se calhar parte a parte não estiveram bem. Mas como é que se explica então que as pessoas que vivem nestes bairros, nas tais, mais uma vez, o que a polícia chama as zonas urbanas sensíveis, tenham esta ideia da polícia?
Eu confesso que eu pessoalmente não tenho essa percepção. Aliás, foi aplicado um inquérito, e é um inquérito por uma instituição, não sei se está... o ano passado publicitámos aquilo que foi um inquérito aplicado a todo o país, como amostra, né, feito por uma empresa de sondagens, onde a imagem da polícia parecia muito favorável. Não é? Se quiser depois posso fazer chegar esse inquérito. Que foi, nós temos, aliás, nós no nosso instituto temos um centro de investigação FCT, que é avaliado pela Fundação Ciência e Tecnologia, com a avaliação de muito bom, e foi o nosso centro de investigação, mas nem sequer foi o nosso centro de investigação, nós encomendámos o serviço justamente para que não existissem aqui. Mas este inquérito foi feito nas tais zonas urbanas sensíveis? Foi, portanto, é uma amostra da população portuguesa. Sim, mas eu não estou a perguntar o que é que as pessoas que vivem na Amoreira ou nas Avenidas Novas acham da polícia. O que eu pergunto é o que é que as pessoas que vivem na Zona J, na Cova da Moura, no bairro da Jamaica acham da polícia. E eu tenho falado com algumas muitas pessoas, delas. Né? Algumas. Não, eu também, obviamente, não falei com todas elas, mas eu tenho falado com muitas delas nos últimos 2 anos e não sei se calhar não são todas, mas 90, muitas delas têm dito exatamente a mesma história, de que a polícia é desproporcionalmente violenta, que trata estes lugares como lugares de exceção, onde faz o que quer. Porque é que as pessoas têm esta ideia? Consegue explicar? Porque depois também não são só estas pessoas, não é? Quando se fala, eu falei com a Júlia Cosma, a presidente da comitiva do Comitê Antitortura do Conselho da Europa, que fez várias visitas da delegação cá a Portugal, escreveu vários relatórios. A última visita foi, aliás, em 2019, onde ela diz, sim, até tenho aqui, os dados constatados pela delegação do CPT parecem indicar que o uso de maus tratos não é raro, particularmente contra pessoas afrodescendentes e cidadãos estrangeiros. As autoridades portuguesas têm de reconhecer que os maus tratos perpetrados por agentes policiais são uma realidade e não resultam apenas de ações de alguns agentes transgressores. Ela, aliás, disse-me depois em entrevista que Portugal tem das polícias mais violentas da Europa Ocidental. A Amnistia Internacional, provavelmente todos os anos, diz a mesma coisa. E ainda ontem estava a ver uma reportagem de, penso que 2002, onde dizia a Amnistia Internacional este ano voltou a dizer que existe abuso na polícia. Ou seja, não são só estas pessoas a dizer que isto existe. Há aqui depois alguns documentos. Porquê é que isto acontece? Eu posso-lhe falar daquilo que é a minha experiência só. Né? E trabalhei também, na zona de Beja também havia alguns bairros problemáticos. Tínhamos alguns problemas com algumas das pessoas que lá viviam, mas havia lá muita gente de bem com quem me dava muito bem. Portanto, e essa é a experiência que eu tenho. Essa visão de que as pessoas que vivem naquele bairro, todas elas têm uma aversão em relação à polícia, não a posso confirmar porque não é essa a minha experiência, percebe? E tive muitos anos em funções de comando operacional, fui comandante de uma esquadra de investigação criminal. É claro que havia ali uma percentagem de pessoas ligadas ao tráfico, ligadas ao furto, a roubos, etc. E eles e as suas famílias, em regra, tinham problemas com a polícia. Eventualmente aqui e ali havia excessos por alguns dos meus homens, tanto é por isso é que temos, enfim, gabinetes de ontologia e disciplina, temos a IGAIs, temos sistemas de controle, não é? Seria utópico eu dizer que, enfim, os 20 mil homens e mulheres da polícia é tudo gente, mas eles vieram de algum sítio, eles vieram da sociedade, da mesma sociedade, não é? Onde todos nós vimos, e portanto com as suas virtudes, os seus defeitos. Agora, da minha experiência, eu não posso confirmar que essa afirmação é verdadeira porque não é essa experiência que eu tenho. E trabalhei com bairros também complicados, também estagiei em Lisboa. E como é que é policiar os 10 bairros que o Nuno chamou de problemáticos? Como é que é policiar como? Como é que é ser polícia nesses bairros, não é? Porque estava a falar da sua experiência pessoal. Se não podemos então falar da experiência toda, qual é que foi a sua experiência nesse? A minha experiência, olha, na altura, quando eu assumi funções, começou-se a falar, porque foi em 98 que em Portugal se começou a falar mais, houve uma conferência aqui no LUNEC, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que se fez uma grande conferência sobre policiamento de proximidade. Foi em 98, na altura lembro-me que foi o Moita Flores que apareceu, o professor Manuel Lisboa, portanto mais ligados à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o professor Nelson Lourenço também, não sei se estes nomes lhe dizem alguma coisa. Claro que sim. Portanto são sociólogos, portanto, e na altura até foi criado o mestrado em Sociologia com especialização em crime e violência, portanto, e foi na altura, sobretudo fins do século XX, que estas questões ao nível de abordagem científica se colocaram. E lembro que quando cheguei a Beja isso começou de facto a germinar e lembro perfeitamente temos criado, por exemplo, uma equipa específica para o bairro da Esperança, que era o nosso bairro mais complicado, que tinha uma forte comunidade de etnia cigana, mas mesmo a comunidade não cigana também havia ali muita gente com alguns problemas, tráfico, etc. Portanto, em função disso e ainda por cima é um bairro que está um pouco afastado do centro da cidade, ou seja, a polícia só lá ia normalmente quando havia problemas. E
E foi através desta criação de equipas de gente que só trabalhava, a vida deles era no bairro da Esperança, com o centro social que lá tem, com as crianças. Eu lembro que na altura, um dos meus grandes amigos, que é agente principal, agora aposentado, que também tinha um hobby que era o ilusionismo, através do ilusionismo, da magia, por exemplo, nas festas de Natal, festas dirigidas às crianças, tentaram começar a desconstruir a imagem, que é normal que as crianças também criavam em relação àquilo que era a farda da polícia, porque cada vez que viam a polícia, ou era para deitar a porta abaixo porque havia uma operação de tráfico de estupefacientes, ou era para levar um vizinho detido, né? E portanto eu lembro, e é esta experiência. Mas nunca deixámos, como é óbvio, de ter problemas de ordem pública. Lembro de uma noite, estar do oficial dia e haver uma desordem enorme entre indivíduos da comunidade cigana com indivíduos que eram da comunidade cigana, e enfim, fomos chamados e enfim, tivemos que depois mandar vir mais gente, porque era uma situação muito complicada, e às vezes começava do nada, não é? Mas senti que por esta via do aparecer, do estar presente em momentos, por exemplo, a questão, lembro do Natal, festas dos miúdos, ações de sensibilização, e agora há muitas, né, ao nível da escola segura, do bullying, do consumo de drogas, da prevenção rodoviária, etc., violência no namoro também, que já vamos falar sobre o programa. Começámos a ter a sentir mais respeito e mais admiração e maior proximidade, e a desconstruir uma imagem que na altura estava muito enraizada, porque também era normal das pessoas para a polícia, e ao contrário, da polícia para as pessoas. Da polícia, sobretudo estes elementos, estes agentes. É claro que os outros começaram a ver nestes elementos uma ponte, não é? Que quando é preciso, têm os colegas. Curiosamente, a certa altura tivemos que contrariar algo que era esta ideia que as pessoas já olhavam para estes polícias, não eram os verdadeiros polícias, não é? São mais uns amigos que vestem uma farda e que quando é preciso alguma coisa, sei lá, um elemento facilitador para, olha, há aqui um documento recebido do tribunal, não sei o que é que eles querem dizer, é o agente X que explica, não é? E portanto, mas facilitou-nos muito, não é? Na desconstrução. Lembro que, por exemplo, criámos com a Câmara Municipal na altura um projeto que era a Rua Caiada, a Rua Florida, que era ver qual é que era a rua mais bonita, e demos por nós, por via, através da polícia, impulsionados pela polícia, pela Câmara e pelo Centro Social, com os moradores a pintar as paredes e a apanhar o lixo, estão a ver? Quer dizer, pode-me perguntar, mas isso é trabalho de polícia? Não é, se calhar não há de ser trabalho de polícia. Há de ter depois uma consequência ao nível das relações, da segurança pública, da ordem, não é? Em que as pessoas depois passam a confiar mais na polícia. Que parte do currículo do curso de formação de oficiais é que explica como gerir o policiamento dessas tais zonas urbanas sensíveis? É ao nível da tal componente das ciências policiais, não é? Há conteúdos ao nível da ordem pública, ao nível da segurança pública. Temos oficiais que neste momento são doutorados e as suas teses de doutoramento. Aliás, um deles é o Superintendente Sérgio Felgueiras, que é, se quiser, o nosso especialista no Instituto nessa área, que foi um homem que trabalhou muitos anos no Corpo de Intervenção e que, por sua vez, depois doutorou-se em Ciências Sociais, no ISCSP, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Aliás, publicou a sua tese de Geração Arrasca, penso que é assim que se chama, o livro Geração Arrasca, que chegou a ser publicitado e foi na SIC, na TV, que chegou a apresentar o livro. Sobre as tais zonas urbanas sensíveis. Sim, a ordem pública em geral em Portugal. Nós já vamos tendo alguns doutrinadores, ex-alunos da casa que já são doutrinadores, que têm obras na área. Temos outro, José Ferreira Oliveira, que neste caso é superintendente-chefe, que também tem uma obra sobre a ordem pública em Portugal, onde tudo isto acaba por ser, também deu durante muitos anos aulas no Instituto, e tudo isto acaba por ser. Claro, depois há aqui uma dimensão mais prática de contacto com as unidades especiais, sobretudo ao nível dos estágios intercalares, e também depois no quinto ano. O quinto ano é o ano forte em termos de contacto com a realidade. E como é que se definem essas zonas urbanas sensíveis? Como se definem? Como é que se escolhe que bairro X, lugar bem, Y? eu hoje vim falar sobre ensino superior, não, porque mas eu não faço parte do departamento de operações. Mas eu achei que podia eventualmente saber sei que há, no posso lhe dizer que de facto há critérios, não é, que são impostos determinados pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, em função de, penso eu, ao nível de número de ocorrências, tipo de ocorrências, e que vai obrigar depois necessariamente a ter um comportamento, desde logo, a quando de uma ocorrência. Por exemplo, eu lembro no caso do bairro da Esperança, nós tínhamos uma determinação, antes de se falar sequer em zonas urbanas sensíveis, de que imagine-me uma escaramuça com um grande número, dizer assim, é uma ocorrência
ocorrência, que temos aqui todos, enfim, porque já tínhamos tido mais experiência, quando entrava um carro de patrulha, um elemento policial isolado, mais experiências. E, portanto, em que sentido? De que normalmente não conseguimos impor a ordem, não é? Se entrava um carro de patrulha, 2 homens sozinhos, numa situação com uma grande desordem, era preferível aguardar, no mínimo entrarem uma equipa com X homens, se necessário irem munidos de capacete, portanto, para a ordem pública, não é? Portanto, este tipo de regras de, ok, se sabemos que o que vamos encontrar é um cenário de grande violência, temos que ir preparados para esse cenário de grande violência. Ou, por exemplo... De grande violência em que sentido? Entre moradores, por exemplo. Este que eu lhe contei, quando eu estava de oficial de dia, tinha centenas de pessoas, tudo à pancada uns com os outros, não é? E por causa de uma situação que já não me recordo, mas é uma situação, enfim, do nada, quando demos por nós, e acontecia com alguma frequência. Esses problemas depois acabaram por se mitigar, porque a então Câmara Municipal de Beja, aliás, isso foi muito criticado na altura, depois criou um bairro só para a comunidade cigana, que é o chamado agora o bairro das Pedreiras, onde depois também tivemos de fazer uma grande operação de realojamento, e portanto muitos desses problemas acabaram por se mitigar porque se transferiu, acabou-se por estigmatizar ainda mais, não é? Aquela comunidade, porque colocou-se toda essa comunidade num espaço com muros altos. Não é? Em 2015, 6 residentes negros da Cova da Moura foram sequestrados, espancados na esquadra de Alfragide. Numa primeira fase, na verdade durante todo o processo, a PSP mantém que essas pessoas tentavam, na verdade, invadir a esquadra. Este caso terminou com uma condenação histórica de 8 membros da PSP, um deles a pena de prisão efetiva. Qual é o papel da formação de oficiais para combater este problema, garantir que ele não volta a acontecer? É essencial, é fundamental. Aliás, nós só podemos prevenir, para além de outras dimensões, é claro que, por exemplo, a educação que uma pessoa traz de casa é fundamental, como é óbvio, tudo aquilo que nós absorvemos durante toda a nossa vida é fundamental, mas há aqui um elemento que é essencial, é a supervisão. Quem supervisiona tem que estar atento, não pode permitir estes comportamentos. A acontecer, não pode pactuar. Não podemos ter oficiais que veem, que não concordam, mas que, enfim, têm uma postura passiva. Isso não pode acontecer. E, portanto, quando dizemos que estamos a formar oficiais, sim, ao nível dos direitos humanos, sim, estamos, e nós estamos muito focados. Aliás, eu sou professor do Instituto, eu dou o tema, a minha tese de doutoramento, por exemplo, foi sobre violência doméstica, ainda agora estou a aguardar provas públicas para uma dissertação de mestrado em Direito Penal na FEDUL. O tema é sobre, justamente, o ensino do tema da violência doméstica em contexto policial e multicultural, onde entrevistei os 52 alunos cooperantes, justamente para perceber o que é que entendem que, neste momento, ao nível da nossa formação, se é adequado ou não aquilo que é a realidade que eles vão encontrar nos seus países, né? Portanto, é um tema que me diz muito. Tudo tem a ver com as questões da polícia e diversidade, polícia e direitos humanos, e não é por acaso, como disse, que sou frequentemente convidado. E, portanto, eu tenho um objetivo, eu e os meus colegas que dão aulas no Instituto, que é, de facto, formar melhores oficiais. Oficiais com capacidade de chegar cá fora, para além das competências de liderança, etc., mas onde também tenham a capacidade de... aliás, eu costumo dizer, o maior desafio de qualquer comandante, não qualquer comandante, qualquer oficial de polícia, qualquer comandante, qualquer pessoa que faz gestão de pessoas, é encontrar um equilíbrio entre a capacidade de motivar, de criar motivação nas outras pessoas, em cumprir a missão de forma motivada, mas por outro lado também ter capacidade de corrigir comportamentos, né? E este equilíbrio nem sempre é fácil, nem toda a gente tem características, não é, para o conseguir fazer, mas esse é o que é o grande desafio e que todos os dias trabalhamos, capacidade de corrigir comportamentos, capacidade de perceber que este comportamento não é adequado, tem que o corrigir e denunciar. E informar a hierarquia de que isto aconteceu. Mas é possível que 6 pessoas tenham sido sequestradas e espancadas numa esquadra durante um dia, ou mais de um dia, não sei, sem que o oficial tenha sabido? Sem que o comandante de esquadra tenha sabido? Eu tinha que estar agora munido de todos os elementos. Eu não sei se, por exemplo, se o oficial dia, por algum motivo, o comandante, naquela altura estava de férias e, portanto, havia um comandante de outra esquadra que acumulava pela subunidade. Não sei se aquele oficial, naquele dia em concreto, teve uma missão qualquer. Pode acontecer, não é? Eu comandei esquadras durante vários anos e havia dias em que eu não estava lá necessariamente. Mas tinha o meu adjunto, havia uma estrutura, quer dizer, nunca há um vazio de poder, repare. A supervisão, nem que seja, mesmo que fique só com agentes, há de haver um agente mais antigo. Portanto, essa questão da supervisão, da ausência de supervisão, nunca se coloca porque o mais antigo assume.
não é? Há um comandante, mas naquele dia, imagina, está de férias. Uma das pessoas que foi condenada era chefe, não é? Portanto, e também é utópico dizer, como lhe disse há pouco, somos 20 mil pessoas e todas elas, enfim, mas eu tenho um objetivo, era que de facto a esmagadora maioria dos polícias são pessoas sérias, e essa é a minha convicção, e é a minha experiência. Podem dizer, mas no Comando X é tudo gente mal formada. Pronto, mas não é essa a minha experiência que eu tenho. A minha experiência é gente profissional. Pronto, a maioria. Agora, claro, também trabalhar com pessoas que não deviam ser polícias, não é? Mas isso é em qualquer profissão, não é? Esta condenação não é relevante apenas porque condenou a pena de prisão um dos agentes, mas também porque condenou vários polícias por falso testemunho, por terem forjado documentos, incluindo os autos de notícia de detenção. Sim. É isso que se ensina no curso de formação de oficiais? Essa é uma pergunta que já sabe qual é a resposta, como é óbvio que não é? Então, se eu estou a dizer que sou o principal, neste momento como comandante de Corpo de Alunos, sou o principal responsável por aquilo que é a dimensão ético-moral dos nossos alunos, não é? Aliás, se for ao nosso instituto, nos nossos pilares dos claustros, cada pilar tem um valor: solidariedade, honra, portanto, lealdade. Portanto, esses valores são alimentados durante 5 anos. Esse é o nosso objetivo, e a convicção que temos é que temos formado cada vez, portanto, tem havido uma aproximação cada vez maior a esse objetivo, mas é uma aproximação. E porque devemos ter com certeza, não lhe posso afiançar, e como disse, portanto, eu gosto de factos, de demonstração empírica, não lhe posso afiançar que bem, dos 35 que saem todos os anos, ou dos 40, ou 15, ou 20, que daqui a 20 anos nenhum deles, isso não é verdade, porque depois temos exemplos de oficiais que ao longo da sua carreira já foram expulsos, mas é um número que, comparativamente com aquilo que é o grosso, não belisca, mas quer dizer, não põe em causa, porque eu não posso lhe garantir que 100% dos oficiais que faz toda a sua carreira de forma imaculada. Eu entrevistei vários polícias durante o último ano, e vários deles dizem-me que eufemizar ou mesmo mentir em autos de notícia de detenção é prática comum e até encorajada pelas chefias quando algo corre mal. Aliás, queria ler um deles, é anónimo, porque aliás a PSP não tem aceito as entrevistas que eu tenho, então eles têm que falar anonimamente. Um deles diz: imaginemos uma situação simples de uma detenção qualquer, eu estou a citar exatamente o que ele disse, detenção qualquer de um gajo que se vira a ti. Tu podias meter lá aquilo ponto por ponto, exatamente como se passou, mas depois se calhar vais a tribunal e infelizmente quem está lá, os senhores da bata preta, eles desvalorizam a coisa porque não é com eles. E se for ele, e aí está a falar do agente, se ele for lá meter aquilo só pelos pontos simples como se passou, não vai ter o impacto necessário. E às vezes, se calhar, o pessoal vai embelezar um bocado o texto, ou vai meter... Percebes o que eu estou a dizer? Imagina, a detenção não é mal feita. O gajo efetivamente já fez o suficiente. Um gajo qualquer está a chamar: olha lá, ó filho da puta, vai mas é para o caralho, estás-me aqui a pedir a carteira para quê? Mas o que é isto? Tu não podes falar para um polícia assim. É que o gajo, se for preciso, faz aquilo e cresce e não sei o quê, mas chegam ao juiz e o juiz diz: ele só chamou filho da puta. Ele só te mandou para o caralho. Ele só te meteu a mão no peito e empurrou. O que acontece é que às vezes o pessoal é capaz de acrescentar ali um pormenor ou outro. Por exemplo, tentou dar-te uma chapada, ou se calhar ele nem tentou, e empurrou-te e não sei o quê, e agarrou-te, e tu metes lá: ele tentou dar uma chapada e tentou dar um murro. Surpreende-o que pessoas façam não me isso. surpreende que ocorram esses casos. Provavelmente ocorrem. Eu não tenho essa experiência, mas não me surpreende, porque também já ouvi relatos, como está a dizer, já ouvi relatos que acontece aqui e acolá. Na experiência que eu tive, como em termos operacionais, eu tive outras experiências depois de contacto. Portanto, dei aulas também em formação em Angola e tive em Moçambique também, etc. Mas em termos operacionais foi o contexto de Beja, cidade de Beja, que tem especificidades diferentes, com certeza, que tem em Lisboa. Em Lisboa foi durante o meu estágio, e quer no meu estágio, ainda tive meio ano na 20ª Esquadra, que é em Benfica, quer no meu estágio, quer depois das experiências que tive em Beja, até porque eu vivo convictamente, aliás, percebeu pelo meu percurso formado no Colégio Militar, que sou uma pessoa muito, e não é por acaso que sou comandante de Corpo de Alunos, vivo muito esta questão dos valores e da ética, e portanto, à minha frente, ou através de mim, de certeza que isso não vai acontecer. E portanto o que eu lhe posso dizer é que, de facto, confirmo que já ouvi histórias e não tenho dúvidas que provavelmente elas vão de acontecer, por esse país todo. Portanto, estamos a falar de milhares de peças processuais que são feitas anualmente, e provavelmente há aí uma franja cuja descrição acaba, como disse, ser embelezada, mas não é essa a experiência que eu tenho, até porque eu não admito, O chamado policiamento de proximidade passou a ser uma das prioridades da atuação da PSP, dos Ministérios da Administração Interna sucessivos em Portugal, a partir dos anos 90, há de saber melhor que ele, de certeza. Sim.
Este tipo de policiamento é a base do ensino do Instituto Superior? Não é a base, mas é ensinado. Portanto, é um dos pilares, se quiser, né? Nas várias dimensões mais reativas, portanto, esta há de ser a base, o patamar, né, de todo o policiamento, né? Que é aquele contacto diário, de grande proximidade, de criar interlocutores na comunidade, no bairro. Eu lembro-me, quando eu estudava no Instituto, um dos casos que eu estudei na altura foi, não sei se foi na Damaia, portanto, que havia um agente da PSP que dava aulas de judo. E lembro que na altura até suscitou, dizer, estamos a dar ouro ao bandido. Na altura falou-se assim, então, mas estamos a ensinar os bandidos artes marciais, não é? E depois foi-nos explicado na altura, mas vejam isto noutra ótica, não é? Esta ideia para já que o desporto incute valores, incute princípios, e depois há esta dimensão da proximidade, a imagem do polícia, aquele polícia que é respeitado pelos miúdos que em vez de estarem a furtar, a roubar, etc., estão a ganhar valores. O respeito pelos mais velhos, o respeito pela hierarquia, a antiguidade, os cintos, etc. Né? E, portanto, isto foi um exemplo. E tudo isto agora é ensinado com maior, porque a questão do policiamento de proximidade está muito mais enraizado. Há um projeto que de facto, que é aquele que é o mais visível, que tem maior projeção, que é o da Escola Segura, as equipas de proximidade e de apoio à vítima, é a PAV. Mas há outros, né? O do idoso em segurança, o comércio seguro, o policiamento de bairro. Por exemplo, este aqui que eu lhe contei foi o chamado equipa do policiamento de bairro. A missão deles era trabalhar, entravam de manhã e ir para o bairro da Esperança, falar com as pessoas, ir ao centro social, falar com os moradores, perceber como é que, durante a noite, como é que as coisas... Portanto, ter esta proximidade portanto, de uma lógica de estar a par e a passo de todos os problemas, as pessoas serem ouvidas. Mas isso é a realidade hoje? Neste momento existe... Porque isso foi em que ano? Isso deve ter sido talvez no final... Final dos anos 90, talvez? Não, eu fui para a Beja em 99. Portanto, eu estive no Instituto 94, 99, até 2000 e... Portanto, quando eu saí de lá, era em 2017, ainda havia o policiamento de bairro. E portanto isso é uma realidade normal em Beja, sim, é assim, o chamado policiamento de bairro. Depois e tem resultados práticos? Tem a este nível da proximidade e da imagem que para grande parte dos moradores se altera, não é? Não é para todos, como é óbvio, porque infelizmente há ali alguns moradores que continuam a ter problemas com a polícia, e por via desses colegas a própria imagem dos outros polícias. Está a ver? O sociólogo Alex S. Vital, que escreve no livro The End of Policing, que saiu agora há uns meses, toda a gente gosta da ideia do polícia do bairro que conhece e respeita a comunidade. Infelizmente esta é uma ideia mítica da história e da natureza do policiamento urbano. O que distingue a polícia de outras instituições é que ela pode usar legalmente a força. As pessoas vão resistir-lhe e ver os seus esforços como intrusivos e ilegítimos. A polícia vai reagir e resistir defensivamente e com um aumento da assertividade. O policiamento de proximidade não é possível sob estas condições. É um mito, o policiamento de proximidade? Não é um mito porque existe, é um facto. Mas também lhe disse há pouco, se está recordado, que a certa altura tivemos que contrariar esta lógica de que as pessoas já olhavam para os agentes de proximidade como, bem, eles não são bem polícias, são já uns amigos, porque os polícias são aqueles que normalmente quando cá vêm são os que te vêm prender, são os que vêm de facto ter uma postura mais... Mas estes polícias não deixavam de ser polícias, porque na verdade não deixavam de informar quando sinalizavam alguma situação menos adequada, faziam a ponte com os colegas da investigação criminal, repositórios de informação, portanto, na verdade não deixavam de ser polícias. Aos olhos daquela comunidade, a proximidade era tal que achavam a certa altura, bem, eles não são bem os polícias, se eu quiser alguma coisa é com o seu Azevedo, não é? Era um dos agentes. O seu Azevedo, pá, tinha este problema, veja lá, mas mantinham em alguns casos uma postura defensiva em relação aos outros, os outros que eram os tais, os verdadeiros polícias. Portanto, o policiamento de proximidade não é um mito, na verdade, porque existe e que cria pontos. E o facto de criar pontos e desconstruir, desde logo junto às crianças, a imagem da polícia, já é muito positivo. Só isso eu acho que já é muito positivo, não é? O facto de uma criança, por exemplo, uma escola, quando sai, mesmo sendo alguém, um miúdo destes bairros, quando sai da escola e vê o agente Azevedo ou outro, e vai ter com ele para o cumprimentar, não é? Já demos um salto, não é? Quer dizer, há aqui um trabalho de proximidade, de relacional, que se ganhou alguma coisa. Eu quero acreditar, não é? Pelo menos eu acredito que se ganhou alguma coisa. A historiadora Susana Durão, que aliás já conhece, e que eu entrevistei para esta investigação, ela escreve no livro Esquadra de Polícia. Sim. Essa experiência, está a falar exatamente do programa de policiamento de proximidade, essa experiência conquistou num ápice dos jornalistas e a generalidade dos mass media a proximidade policial, e que serviria no fundo para popularizar a PSP no Portugal democrático. Foi também um golpe de marketing. Enfim, também que se consegue trabalhar a imagem, não é? E por essa via acaba, se quiser utilizar essa expressão de marketing, não é?
É verdade, sempre que trabalhamos, por exemplo, as questões comunicacionais, quando se diz, por exemplo, que nós, Instituto, ou Polícia, ou outra instituição do Estado, tem que pensar mais na imagem que passa para fora e que, portanto, quando colocamos, por exemplo, uma abertura de um recrutamento, não pôr, por exemplo, apenas 2 cadetes, homens, não é? Brancos, não é? E ter preocupações de pôr a imagem de uma mulher, a imagem de um aluno africano, um cooperante, não é? É verdade que estamos a ir ao encontro daquilo que é um desiderato da questão da diversidade e daquilo que nós representamos como sociedade. Temos isto, temos mulheres, homens e temos, portanto, temos a diversidade e que a nossa imagem deve passar por projetar estar em sintonia, mas por outro lado, quando o fazemos também estamos a trabalhar e a contribuir para a imagem institucional, como é óbvio, não é? Estamos a fazer marketing, também estamos a fazê-lo, quer queiramos, quer não, porque estamos ao encontro daquilo que é a visão da maioria, acreditamos nós, não é? Ora, se a maioria, se vivemos numa sociedade onde acreditamos na pluralidade, na diversidade, no respeito pela diferença, portanto nós, na instituição, também temos que... Mas às vezes o problema de poder ser só marketing. Não, pois, o Instituto neste momento tem, posso dizer, agora o último curso entraram 13 mulheres, portanto nós já começamos, as mulheres já têm um peso cada vez maior. O atual 4º ano... E quantas pessoas negras? Tem ideia? Tenho aqui números, posso lhe dar. Neste momento o Instituto tem 201 alunos, portanto nos 5 anos, dos quais 143 homens, 58 mulheres e 49 alunos cooperantes. Cooperantes, quando digo cooperantes, são alunos que estão aqui a fazer os 5 anos, mas que são de Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E portanto na prática estão aqui a fazer o curso, mas vão eventualmente voltar para ser oficiais nos países de origem. Sim. Alunos portugueses... E que não são parte... acho que já fiz esta pergunta, mas não são parte, não é uma cota. Candidataram-se tal como todos os outros. Não, esses são os estados, de acordo com o nosso estado português, que nós este ano, por exemplo, recebemos 10 alunos, 2 de cada país. Portanto, nós dizemos... E então aí tem uma cota? Tem uma cota, sim. São 2 para cada país, sim. Portanto, neste momento temos 10 no primeiro ano que entraram no primeiro ano. Ok. Portanto, não é só marketing. Não, porque eu vejo, repare, eu vejo pelo menos ao nível daquilo que é a questão do género, não é, porque temos números, portanto, e o atual, estava-lhe a dizer, o atual 4º ano, 50% são mulheres, portanto, o atual 4º, portanto, o atual primeiro não, porque dos 35 entraram 13 mulheres, quase 40%, não é, 37%, mas comparado, por exemplo, no meu tempo, nós dos 15 entraram 3 mulheres. E os cursos entravam, aliás, o primeiro curso não entrou nenhuma mulher, nenhuma senhora, no primeiro curso, em 84, quando abriu o primeiro curso. Mas para já não há cotas, mas a verdade é que assistimos a um crescendo de mulheres, portanto, que estão a entrar na Eu entrevistei em 2021 a historiadora Maria João Vaz, talvez conheça também, professora do Departamento de História do ISCTE, investigadora do CIES. Sim, também já estive ligado, aliás, eu fiz o doutoramento no ISCTE, portanto... É autora do livro O Crime em Lisboa, 1850-1910. Ela disse-me, falando das estruturas policiais, como a PSP, a estrutura tem sempre a vontade de preservar a memória da instituição. É mais ou menos como todas as instituições que tentam preservar a sua memória. Eu há uns tempos estive com alguns estudantes no Benfica, que está a falar do clube. Aquilo é fantástico, o museu que eles têm é uma coisa muito interessante. Eles têm um centro de documentação, mas tudo o que tem a ver com as derrotas do Benfica não estão lá. Isso foi descartado. Aquilo é preservar a memória do clube, mostrar os grandes feitos. Estes polícias que também se dedicam, alguns não é de todos, mas os que se dedicam a fazer a memória institucional da instituição, evidentemente há uma memória institucional. Privilegia-se aquilo que é bom para a instituição. O resto omite-se. O Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna produz memória em vez de conhecimento? Neste momento, essa é uma das áreas que nós só começámos a trabalhar nos últimos anos. Aliás, eu indiquei-lhe um nome de um professor, o professor Eurico Dias, que é historiador, não é polícia, e que nos últimos anos começou a pegar na história da polícia. Entretanto, também foi criado um museu da polícia, e portanto é daquelas áreas. Saiu um livro muito recente, há coisa de um mês, de um superintendente que já está aposentado, Flávio Alves, sobre a história da polícia. Se tiver curiosidade, Flávio Alves. Estes contactos depois posso arranjá-los todos. Mas ainda sinto que estamos numa fase muito embrionária. Aliás, o artigo que eu escrevi justamente com o professor Eurico Dias, né, o tal sobre a influência dos militares naquilo que é a reconfiguração, na configuração das elites administrativas da polícia, acaba por ter também uma base, tanto é que convidei o professor Eurico justamente porque para casarmos aqui os conceitos de liderança, portanto, em que medida é que através da história, tentar perceber qual foi o contributo que os militares deram para que os oficiais da polícia, enfim, se encontrassem naquilo que somos hoje, não é? Como oficiais de polícia.
Mas são ainda, enfim, não há aqui uma doutrina, um escopo, um lastro suficiente para dizermos que, de facto, temos orgulho em ter já aqui produção de conhecimento suficiente para dizermos esta é a nossa história. Há aqui já um esforço, mas ainda é muito embrionário. Portanto, e há estes nomes, como eu lhe disse, o Flávio Alves, Eurico Dias, depois temos aqui alguns historiadores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Aliás, houve um congresso, uma conferência o ano passado, organizado pela Nova com o Museu da Polícia sobre a história da polícia. E depois resultou num livro também. Exatamente, não é? Publicado resultou num livro. tempo, mas se começar a quantificar todos esses esforços, acaba por dizer bem isto, comparativamente, por exemplo, com a história militar, a história das Forças Armadas, ainda estamos... A verdade é que mesmo historiadores que não tenham sido polícias e que não sejam deste instituto, não, e que tratem a história da polícia, não há assim tantos. Não. Eu estive à procura deles mesmo e se calhar contava-se por uma mão ou duas. Mesmo o professor Eurico Dias, se olhar para a sua obra, é sobretudo ao nível da história militar. Começou pela história militar, entretanto, depois é nosso professor e começou agora a investir na história da polícia em Portugal. Não é? Lê-se no website da PSP, na página sobre História. O termo polícia começou por designar a atividade global do Estado que tinha por fim assegurar o exercício dos seus poderes legislativo, executivo e judicial, o que se espraiou ao longo de milénios. No longínquo Egito faraónico do século XI a.C., existia um chefe de polícia. Também os hebreus, logo após a saída do Egito, organizaram uma polícia, instituição esta que também existia na mesma época na China, onde cada grande cidade possuía a sua polícia. Igualmente, as cidades gregas que lhe confiaram a sua tranquilidade pública. Em Roma existiam os questores, assistidos por édis e censores a quem competiam funções policiais. Entre os incas também vigorava um rigoroso regime policial. A alta Idade Média conheceu entre os francos a orgânica policial, destacando-se as medidas de Carlos Magno. Todos os historiadores e investigadores com quem eu falei para esta investigação, até agora, incluindo a Maria João Vaz, Susana Durão, Diego Palácio Serrazales, contam uma história diferente, que a polícia, na verdade, nasceu por volta do século XIX, há menos de 200 anos. A PSP insiste nesta história de que a polícia existe desde o tempo dos faraós para perpetuar a ideia de que seria impossível existir um mundo sem polícia. Não. Tanto é que nós comemoramos, ainda continuamos a comemorar os 150 e qualquer coisa anos, não comemoramos séculos e séculos, não comemoramos 10 séculos ou nada disso. A verdade é que desde que há ser humano, aliás, e a história demonstra, há uma obra muito interessante, deve conhecê-lo, de Norbert Elias, fala sobre o processo civilizacional, a importância que foi aquilo que, sobretudo depois dos tratados de Westfália, da concentração de poder, monopolização do uso da força por parte dos Estados. Basicamente o que o Norbert Elias vem demonstrar é o seguinte, que é a partir do momento que começamos a ter espaços pacificados, ou seja, com segurança, que tudo aquilo que conhecemos em sociedade começa a crescer, a florescer. Ou seja, há aqui uma premissa que tem que ser sempre cumprida para que tudo o resto possa existir, é segurança. Não é? Mas segurança não é igual à polícia. Não, repare, mas a partir do momento que os Estados começam então a promover a tal monopolização do uso da força, se quiser, tem que ter estruturas suficientes para... É claro que a polícia de segurança pública, como ela é hoje, não começou nessa altura, é óbvio. Tanto é que não comemoramos 500 anos, nem 600 anos, nem 1000 anos. Comemoramos 150 e qualquer coisa anos. 1867, não é? Pelo menos com as características daquilo que somos hoje, como um corpo pinamaníaco, exatamente. Portanto, e é essa referência que nós temos. É claro, se recuarmos, vamos encontrar aqui e ali exemplos de esforços por parte dos Estados no sentido de garantir a segurança por parte de corpos, podemos chamar polícia, podemos chamar outras designações, mas o fim era o mesmo, garantir a segurança das populações, ou eventualmente através do exército, ou corpos semelhantes àqueles que nós temos hoje como designamos como polícia. Imagina um mundo sem polícia. Eu não imagino um mundo sem segurança e, portanto, isso não é possível. E se não conseguimos garantir um mundo sem segurança, ou seja, vamos ter sempre... há quem diga que o crime existe desde que há pessoas, não é? Portanto, o desvio, no sentido mais lato, o desvio... o crime existe desde que há lei que diz que aquilo é crime. Exatamente. Não era um por isso crime. é que é desvio. O conceito mais adequado é desvio. Porque depois o desvio também varia em função do contexto. Aliás, há quem diga que foi a polícia que criou o crime, não é? Porque antes de haver algum corpo que fosse atrás do crime, o crime não existia. Estou a pensar, não é? Se faz sentido isso que me está a dizer, que a polícia criou o conceito de crime. Não, o poder central, o poder é que há de ter, os Estados é que hão de ter criado o que é crime e o que não é crime, não é? Depois há de ter tentáculos para os tribunais, as polícias, para depois supervisionar, fiscalizar, etc.
Agora com esse pensamento perdi-me. O que é que estávamos a falar? Mas estávamos a falar de um mundo sem polícia. Será que é possível? Será que imagina isso? Não, porque é utópico pensar que vamos ter um mundo sem desvios. Ou seja, são desvios que acabem por perturbar aquilo que são os seus direitos e os meus, não é? Que entrem na sua esfera jurídica. E portanto, se sabemos que é impossível equacionarmos um mundo, ou que seria um mundo utópico, um mundo sem desvio, também é utópico pensar que não vamos precisar de pessoas, de cidadãos, que necessariamente tenham que fiscalizar e que supervisionar e que reprimir esses desvios, justamente para garantir a estabilidade e a harmonia dessa sociedade. Mas não tem que ser um corpo profissional como a polícia, não é? Aliás, existem seres humanos há dezenas de milhares de anos e só existe polícia há menos de 200. Sim, mas tem que ser gente com formação a nível de direito, tem que ser gente com formação, e para conseguir um corpo organizado, motivado, com formação. Por exemplo, um dos problemas que nós tínhamos, eu cheguei a organizar antes da pandemia uma conferência justamente sobre os avanços que nós estávamos a verificar dos militares em relação ao seu papel na segurança interna. E convidei na altura um representante da Embaixada Francesa e outro do Brasil, onde há exemplos disto, onde os militares já patrulham ruas. Cheguei a ir a uma conferência na Academia Militar em Lisboa, em que o convidado era o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Francesas, a convite do nosso português, que veio dizer justamente qual era o seu papel das Forças Armadas a patrulhar ruas, a fazer trabalho de polícia. E um dos problemas que se colocou foi justamente este. Então, se um militar é confrontado com um crime, qual é que é o procedimento que deve adotar? Para já não é órgão de polícia criminal. Não pode proceder a uma detenção. Não sabe o que é isso de constituição de arguido. Não tem formação sequer ao nível do direito. E o interlocutor do militar é o inimigo. O polícia não é o inimigo. Não é? É o cidadão que, mesmo sendo um suspeito da prática de um crime, tem direitos. Tem deveres, mas tem também direitos. E todo este racional não se consegue assim, olha, agora vamos juntar aqui um grupo de moradores e vão viver em função deste quadro. Não, isto só se consegue com formação, com a criação de alicerces, né? E portanto podemos chamar outra coisa, mas tem que haver estes princípios têm que lá estar. No geral, agentes da PSP não podem dar entrevistas sem autorização de hierarquia. Tem sido, aliás, muitíssimo difícil. Agentes, sociais, os polícias. Agora disse agentes. Aliás, eu para estar aqui tive que passar por um processo, né? Tem sido, aliás, muitíssimo difícil obter a autorização da PSP para entrevistas. Já fiz mais de uma dezena de pedidos. Esta é, aliás, a primeira entrevista que a PSP aceitou dar. Porquê? Porque também tem a ver com o ensino. Se bem que acabamos por nos desviar. Pelo menos aquela checklist tinha a ver muito com a formação dos oficiais e claro, como é óbvio, há aqui questões colaterais. Temos que pegar em casos reais para vir falar sobre... Acho que tenho respondido a tudo. Sem dúvida. Mas há uma lei de rolha na polícia em Portugal? Não, é uma hierarquia e a hierarquia em função daquilo que é a estratégia da direção que naquele momento se encontra à frente da instituição tem uma política de comunicação e enfim, é em função dessa política de comunicação que depois toda a estrutura funciona e portanto eu sei que, aliás eu já dei entrevistas, dezenas eu em Beja por exemplo posso lhe dizer que tinha um espaço diário nas rádios locais, porque eu durante 1 ano e meio comandei uma esquadra de trânsito onde dava conselhos, chamados conselhos de bolso e cheguei a participar várias vezes nas rádios locais, mas era uma prática, naquele caso era diária, mas para além disso tinha havia uma política de grande abertura justamente para falar destes temas, porque na altura se entendia que podia ser assim. Não sei se neste momento ainda é. Na altura em que lá trabalhei, tinha esta rúbrica, chamada Conselhos de Bolso, onde fazia um ponto de situação do trânsito, mas depois também, circular na via pública, circulo com a mala do lado de dentro. Mas cheguei a estar, por exemplo, lembro de uma entrevista que tive de 1 hora sobre a questão dos ciganos, por exemplo. Se era verdade que os polícias tinham medo dos ciganos, que em Beja havia esta opinião que os polícias, quando eram ciganos, não atuavam, não é? Portanto, fui confrontado com estes temas e na altura, claro, também tiveram que colocar superiormente pedido de autorização. É preciso também saber se a pessoa de facto que vai ser entrevistada tem todos os elementos, né? Eu, por exemplo, falou-me nas zonas urbanas sensíveis. Eu neste momento não lhe posso garantir quais são as variáveis para rotular mas ao nível disto que estamos a falar da formação de direitos humanos, ao nível do ensino no Instituto, sim. Claro, mas vamos imaginar que havia um polícia ou um aluno do Instituto Superior que estava a fazer o curso e que queria vir denunciar que o curso não fazia sentido e que estava até, vamos imaginar, ou estou a pôr em hipótese, obviamente não tive nenhuma declaração do género, mas que ensinava coisas que não faziam sentido nenhum. Essa pessoa não tem hoje a liberdade de poder vir dizê-lo em público. Não, tem a ver com... Não, isso não.
Porque a partir do momento que vestimos esta farda, há aqui um compromisso, de facto, pela hierarquia. Não é? Ou seja, o nosso estatuto existe, não é? Somos uma estrutura hierarquizada e, portanto, se eu quiser falar pela instituição, a instituição tem um rosto, que é a sua direção, que neste momento é o nosso diretor nacional, que tem a sua direção. O rosto da instituição é o nosso diretor nacional, que delega em quem entender a pessoa mais adequada para falar sobre aquele tema. E por isso é que às vezes vemos na televisão, por exemplo, tenho um camarada de curso, o intendente Hugo Guinote, que está à frente ao nível nacional daquilo que são os projetos especiais. Aliás, é o atual oficial de Direitos Humanos, o intendente Hugo Guinote. Curiosamente, na GNR é o meu irmão. É o tenente-coronel Paulo Poiares, que é o oficial de Direitos Humanos da GNR, e na PSP é o intendente Hugo Guinote, que é do meu curso também fez 94, 99, e que está à frente a nível nacional dos projetos especiais, a violência doméstica, tudo que tem a ver, e que é o oficial de Direitos Humanos. E, portanto, ele tantas vezes que vai aos mais diversos programas falar e dar a cara pela instituição, nomeado pela Direção Nacional. Desde que gravámos, Nuno Poiares terminou o pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Nesse curso publicou a monografia Polícia e Direitos Humanos em Democracia, Multiculturalismo, Género, Saúde Mental e LGBTQIA+. Também acabou o mestrado em Direito e Prática Jurídica na Universidade de Lisboa. Recebeu 16 valores pela tese A Violência Doméstica nos PALOP, uma aproximação metodológica ao ensino jurídico-penal em contexto policial e multicultural. Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro, teve edição minha, sou o Nuno Viegas, o som é do Bernardo Afonso, a imagem da Joana Batista, a Maria Almeida trata do marketing, por agora. Entrou para a redação do Fumaça há 3 dias o Lucas Freitas, bem-vindo, camarada. Ele há de se apresentar daqui a uns tempos numa newsletter. Podes assinar a newsletter do Fumaça em fumaca.pt/subscrever. Já agora, temos bons textos. De volta aos créditos, o desenvolvimento web do Fumaça é do Fred Rocha, a contabilidade do Luís Marquês e também faz parte da equipa do Fumaça a Margarida David Cardoso. Se queres que passemos meia década a investigar um tema, a obrigar instituições públicas a justificarem-se, a encontrar forma de falar com polícias mesmo quando nos proíbem, contribui. O Fumaça existe porque 1.700 pessoas doam todos os meses para que continuemos a trabalhar. Pagam metade dos nossos salários, ajuda-nos tu a cobrir os outros 50%. Dá 3 euros, ou 5, ou 10 por mês, o que puderes. Vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.